Kreationsburg me recebeu com a agitação de sempre enquanto eu guiava meu Lexus prateado pelas ruas do centro. Segunda-feira é meu dia favorito. Muitas pessoas odeiam, mas eu sempre apreciei suas possibilidades. Com a semana inteira pela frente, é como uma tela em branco esperando pelo primeiro traço. Meu ateliê principal ficava no moderno Imperial Business Center, na Maple Avenue. Estacionei na vaga indicada e, olhando pelo retrovisor, arrumei meu cabelo. Mesmo aos 67 anos, eu não me permitia parecer desleixada. Corte de cabelo elegante com mechas prateadas, maquiagem impecável, brincos e broche de pérolas e um terno cor marfim de caimento perfeito. Hampton Designs, dizia a placa acima da entrada. 4 ateliês em Christiansburg e 2 em cidades vizinhas. Entrei e o tilintar da campainha fez a recepcionista se endireitar. Bom dia, senhora Hampton. Olivia, uma jovem de 23 anos, sempre me cumprimentava com deferência. Bom dia, Olivia. O que temos hoje? A senhora Caulfield vem para a prova às 11, e às 14 horas você tem uma reunião com representantes de uma fábrica têxtil italiana. Ah, que ótimo! Café, por favor. Entrei no meu escritório, que dava para a paisagem urbana de Kreationsburg. Era uma sala espaçosa com janelas panorâmicas, móveis minimalistas e elegantes e iluminação perfeita para trabalhar com tecidos. Na parede, havia fotos de modelos usando roupas que eu criei, alguns prêmios da Câmara de Comércio local e um diploma da Parsons School of Design que eu havia recebido quando era mais jovem. Olivia trouxe café, preto, sem açúcar, e um maço de contas para assinar. Eu estava revisando a papelada quando o telefone tocou. O nome da minha filha apareceu na tela, Perry. Bom dia, querida. Mãe, você já chegou no escritório? Inquieta como sempre, sua voz carregava a firmeza que herdara de mim. Claro que sim. O que você está fazendo acordada tão cedo? Terminando uma apresentação para um cliente. Escuta, você se importaria se o Ethan passasse aqui depois da piscina hoje? Ele poderia almoçar no refeitório do seu business center e depois ir para o curso de programação. Assim, ele não precisa dirigir para casa. Claro. Sem problemas. Reorganizei minha agenda mentalmente. Vou até mandar o Ronald buscá-lo depois da piscina. Mãe, não precisa. Ele pode pegar o ônibus. Eu insisto. O Ronald tem que levar a papelada para a secretaria mesmo. É no caminho. Como você quiser. Ele estará na piscina da Park Street às 17h30. Ótimo. Vou avisar o Ronald. Vou mandá-lo para o campo de golfe com o motorista também. Depois da ligação, pensei em como meu relacionamento com meus filhos era diferente. Perry sempre fora mais próxima, valorizando os laços familiares, não por sentimentalismo, mas por razões práticas. Ela adotou minha abordagem empresarial, tornou-se uma analista financeira de sucesso e criou meu neto com o mesmo rigor sensato com que eu a criei. As coisas eram diferentes com Kim. Ainda me lembro do dia em que Walter anunciou que ia embora, 15 anos atrás, na terça-noite. Kim tinha 22 anos e Perry, 19. Ele disse isso no jantar sem tirar os olhos do prato. Elaine, precisamos conversar. Conheci alguém. Esse alguém era Rebecca, sua assistente, 20 anos mais nova. A história era banal a ponto de me fazer bocejar. Lembro-me de que o que mais me impactou na época não foi a traição, mas a minha própria serenidade. Tirei o anel, coloquei-o ao lado do prato dele e disse: arrume suas coisas amanhã. As crianças encararam o divórcio de forma diferente. Perry estava com raiva do pai e de Kim. Estranhamente, era como se ele me culpasse, como se a minha relutância em fazer birras e lutar pelo casamento fosse um sinal de frieza e não de dignidade. 3 anos após o divórcio, Kim casou-se com Cassidy, uma bela loira com uma ambição além de suas capacidades. Ela trabalhava como corretora de seguros quando se conheceram, mas logo largou o emprego depois do casamento. No início, nosso relacionamento era bastante decente. Ajudei-os com a entrada da casa e paguei por um casamento luxuoso. Quando os gêmeos, Olivia e Aiden, nasceram, contratei uma babá em tempo integral para eles. Minha generosidade era motivada menos pela afeição por Cassidy do que pelo amor ao meu filho e netos. Mas, com o passar dos anos, algo mudou.
Eles começaram a não dar valor à minha ajuda, esquecendo-se cada vez mais de me convidar para eventos familiares. Bateram à minha porta. Lorraine, a costureira-chefe, entrou com esboços da nova coleção. Senhora Hampton, finalizei os modelos que a senhora pediu. Passamos as 2 horas seguintes discutindo detalhes do corte e a seleção do tecido. O trabalho sempre foi minha salvação. Mesmo nos dias mais difíceis depois que Walter saiu, eu me dedicava de corpo e alma ao design de novas coleções. Isso me permitia não pensar em problemas pessoais e, mais importante, me trazia uma boa renda. Ao anoitecer, entrei em contato com Ronald, meu motorista, e o instruí a buscar Ethan na piscina. Pequenas coisas assim sempre me deixavam feliz, a oportunidade de cuidar do meu neto, ainda que por meio de um intermediário. Além disso, planejei reservar um tempo para encontrá-lo no refeitório do centro de negócios antes das aulas. Por volta das 18 horas, fui até o refeitório e vi o Ethan. Ele estava sentado a uma mesa perto da janela, com fones de ouvido, olhando para algo no tablet. Alto para a idade, com cabelos escuros e um olhar determinado. Ele se parece muito com o Perry. Oi, vovó. Ele tirou os fones de ouvido e sorriu ao me ver. Olá, querida. Como foi o treino? Ótimo. O técnico disse que tenho chance de entrar para o time estadual no ano que vem. Almoçamos para discutir seu progresso na natação e suas novas aulas de programação. Ao contrário dos gêmeos Kim, que mal me cumprimentavam ultimamente, Ita estava sempre aberto e amigável. Depois do almoço, acompanhei-o até o carro e pedi para Ronald levar meu neto até o campo de golfe. De volta ao escritório, terminei as últimas coisas antes de ir para casa. À noite, minha neta Olivia, filha de Kim, ligou. Aos 8 anos, ela tinha um incrível poder de observação e sensibilidade. Vovó, sua voz soava animada. Olá, querida. O que houve? Nada. É que, você sabia que o aniversário de casamento da mamãe e do papai é neste sábado? Eu estava pensando, 10 anos. Isso é realmente um grande acontecimento. Claro que eu sei. Eu até tenho um presente pronto, menti. Eu não recebi um convite. Você não fez isso, eu percebi a surpresa na voz dela. Eu só pensei que, a mamãe disse que era só para amigos próximos. Não se preocupe, querida. Com certeza estarei lá. Depois da conversa, sentei-me no meu escritório e fiquei olhando a paisagem urbana pela janela. Então, para amigos próximos, e eu obviamente não sou uma delas. Não foi a primeira vez, claro. Houve aniversários de netos para os quais fui convidado de última hora ou simplesmente esqueci de ser convidado. Peças de teatro da escola das quais só descobri depois. Viagens em família nas quais não havia espaço para a vovó. Naquela noite, liguei para Perry para saber mais sobre o aniversário do meu filho. Eles vão dar uma festa no Azur, disse ela, franzindo a testa. Você não recebeu convite. Mas a Olivia deixou escapar. Mãe, talvez não devêssemos, disse Perry. Eu disse com firmeza. Sou a mãe dele e vou. Passei os dias seguintes refletindo sobre a situação. Claro, doeu. Mas o que mais me irritou foi que, 2 meses antes, Kim me pediu dinheiro para organizar uma noite especial para Cassie de $30.000. Transferi o dinheiro sem questionar. O sábado estava ensolarado e quente. Escolhi um vestido Chanel azul escuro com detalhes em pérolas. Prendi o cabelo com elegância e usei meus brincos de diamante favoritos e o colar de pérolas que Walter me dera nos dias felizes do nosso casamento. Olhei no espelho e sorri para o meu reflexo. Os anos tinham me favorecido, e eu sabia disso. Raramente pensava na minha idade, mas esta noite, enquanto me preparava para esta noite, me peguei pensando que eu estava bonita para a minha idade. Apesar das rugas ao redor dos olhos e da boca, minha pele ainda era firme, meu corpo esbelto. Sempre acreditei que a beleza exige trabalho, não arrependimentos pela juventude passada. Escolhi meu presente com muito cuidado. Para Kim, um relógio suíço com suas iniciais gravadas atrás. Para Cassidy, uma pulseira de diamantes Tiffany. Juntos, custaram quase $10.000. Mas nunca economizei em presentes para as crianças, mesmo para aquelas que não me davam valor.
A caminho do restaurante, verifiquei minha conta bancária por meio de um aplicativo no celular. O pagamento de $30.000 para Azur pelo evento daquela noite havia sido feito 2 dias antes. Sorri, lembrando-me de que me ligando 2 meses antes, pedindo ajuda para organizar uma noite especial para Cassidy. É claro que eu tinha concordado. Eu sempre concordava quando se tratava dos meus filhos. Mãe, quero dar uma festa de verdade para o Cassidy, algo realmente memorável, ele disse na época. Escrevi um cheque para o adiantamento e prometi pagar o restante antes do evento em si. E assim, o dinheiro foi transferido. A festa foi organizada, mas nunca recebi um convite. Meu carro deslizava suavemente pelas ruas de Christiansburg, aproximando-se da orla. O Azur Coach ficava às margens do lago, na parte mais prestigiada da cidade. Eu costumava ir lá com parceiros de negócios, e a equipe me conhecia bem. Estacionei o Lexus no estacionamento do restaurante, peguei a caixa de presente e me dirigi à entrada. Coloquei um sorriso calmo e confiante no rosto, o mesmo sorriso que me ajudava a assinar contratos favoráveis e a manter o controle de qualquer situação. O maitre me recebeu na porta com uma reverência. Boa noite, Sra. Hampton. É um prazer vê-la novamente. Olá, Richard. Estou aqui para comemorar o aniversário de casamento do meu filho. Claro que sim. Siga-me. Ele me conduziu pelo salão principal até o terraço onde o banquete estava sendo servido. Notei que a decoração estava impecável: flores brancas, velas, porcelana fina, cristais de prata. Um quarteto ao vivo tocava música clássica. Os convidados, cerca de 50 pessoas, conversaram, riram, bebericaram champanhe. $30.000 bem gastos, pensei, apreciando o luxo da festa. Bar aberto, menu gourmet, um fotógrafo profissional capturando cada momento, exatamente como Cassidy gosta. Chamativo, caro, chamativo. Notei que imediatamente. Meu filho estava no bar, cercado por vários homens. Aos 37 anos, ele se parecia muito com o pai, alto, cabelos escuros, com o mesmo queixo determinado e olhar direto. Vestido com um terno cinza escuro, ele parecia bem-sucedido e confiante, o que, de fato, era um corretor imobiliário de sucesso especializado em imóveis de alto padrão. Eu tinha orgulho dele, apesar do nosso relacionamento conturbado. Cassidy me viu primeiro. Ela estava no meio de um grupo de mulheres, conversando animadamente. Seu rosto congelou por um instante, sem sorrir. Ela se desculpou com as amigas e veio em minha direção, claramente com a intenção de me interceptar antes que eu me aproximasse do meu filho. Minha nora sempre foi conhecida por sua aparência espetacular. Mesmo depois de 10 anos de casamento e do nascimento de gêmeos, ela permaneceu esbelta e atraente. Hoje, ela usava um vestido vermelho com decote profundo, o cabelo penteado de forma elaborada e a maquiagem impecável. Mas algo em seus olhos sempre me deixava desconfiado, uma frieza calculista escondida atrás de um sorriso deslumbrante. Elaine, ela se aproximou, baixando a voz. O que você está fazendo aqui? Sorri e entreguei a ela a caixa de presente. Vim te desejar um feliz aniversário, querida. Cassidy não pegou o presente, cruzando os braços. Desculpe, mas você não foi convidada. Mantive a compostura, embora algo dentro de mim se contraísse. Sou a mãe da Kim. Preciso de um convite? Precisa, sim. É o nosso dia especial e queríamos passá-lo apenas com nossos amigos mais próximos. Notei alguns convidados por perto ouvindo nossa conversa. A humilhação pública é o primeiro ato de sua pequena peça. Entendo, eu disse, ainda segurando o presente. Então, dê isso para Kim. Tenho certeza de que você vai adorar. Cassidy olhou por cima do ombro, certificou-se de que Kim ainda estava ocupada falando e se virou para mim. Seu rosto mudou de repente, a máscara de educação caindo. Escute, Elaine, não queremos você aqui, ok? Você está sempre controlando tudo, criticando tudo. Esta é a nossa vida, e queremos passá-la sem o seu escrutínio constante. Senti alguns convidados se virarem em nossa direção. Agora, éramos o centro das atenções. Cassidy, só passei para parabenizá-la. Saia daqui, sibilou ela, apontando o dedo para a saída. Sai daqui.
Fiquei paralisada, segurando a caixa de presentes nas mãos, encarando seu rosto tomado pela raiva. Em todos os anos em que conheci Cassidy, ela nunca se permitiu ser tão descaradamente rude. Normalmente, seu desdém se manifestava na forma de convites esquecidos, visitas curtas e sorrisos falsos. Mas hoje, as máscaras caíram. Pelo canto do olho, percebi que Kim finalmente nos vira. Ele pediu desculpas aos companheiros e veio em nossa direção. Eu esperava, no fundo do meu coração, que meu filho me defendesse, colocasse minha esposa em seu devido lugar. Mas algo em seu andar, na expressão de seu rosto, me dizia que ele não estava vindo para ajudar a mãe. Em vez disso, ele estava correndo para apoiar a esposa. Mãe, sua voz estava surpresa, mas não satisfeita. Não estávamos esperando você hoje. Kim, sorri para o meu filho. Vim te parabenizar pelo seu aniversário. Obrigado, mas, ele hesitou, olhando para Cassidy, estávamos planejando uma festinha só para os nossos amigos mais próximos. Eu notei, eu disse, olhando ao redor para os 50 convidados. É muito particular. Elaine, a voz de Cassidy ficou mais áspera. Eu te disse, você não é bem-vinda aqui. Por favor, vá embora. Kim colocou a mão no ombro da esposa como se para tranquilizá-la. Cass, você não precisa ir. Mas eu podia ver que ele não estava tentando me proteger. Tudo o que lhe importava era como a cena parecia aos olhos dos convidados. Um escândalo público em uma festa impecável era tudo o que lhe importava. Está tudo bem, eu disse, mantendo a dignidade. Não vou atrapalhar. Coloquei o presente na mesa mais próxima e olhei nos olhos do meu filho. Parabéns pelo seu aniversário. Me virei e fui em direção à saída, tentando não notar os olhares curiosos dos convidados. Cada passo era difícil, não pela dor física, mas pela percepção da traição. O filho por quem eu havia me sacrificado tanto não conseguia encontrar forças para ficar ao meu lado. Richard me olhou surpreso enquanto eu saía. Já vai embora, Sra. Hampton? Sim, Richard. Acontece que não estou na lista de convidados. Mas, você pagou a noite toda, ele murmurou. É engraçado, não é? Dei um sorriso irônico. Tenha uma boa noite, Richard. Quando entrei no carro, demorei a ligar o motor. Minhas mãos tremiam levemente, mas não de medo ou nervosismo, nem de raiva. Uma raiva silenciosa e gélida que vinha crescendo dentro de mim há anos. Toda vez que me esqueciam de ser convidado para a festa de aniversário dos meus netos. Toda vez que Cassidy sorria condescendentemente ao aceitar meus presentes e ajuda. Toda vez que Kim só ligava se precisasse de alguma coisa. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. $30.000 para uma festa para a qual eu nem fui convidado. Absurdo. Meu dedo pairou sobre o botão de cancelar pagamento. Um clique e a festa estaria arruinada. Imaginei a cara da Cassidy quando ela fosse informada de que o cartão do banco havia sido recusado, que a conta não havia sido paga. Imaginei a confusão e a vergonha da Kim. A tentação era grande, mas hesitei, não por pena deles, mas por respeito a mim mesmo. Faça a coisa certa para não passar vergonha era uma regra que seguia a vida toda. Eu não queria me rebaixar a vinganças mesquinhas, mas então me lembrei do olhar de Cassidy enquanto ela me apontava a saída. Lembrei-me do silêncio do meu filho, da sua incapacidade de proteger a própria mãe, e algo dentro de mim clicou. Apertei o botão. Pagamento cancelado, disse a tela. $30.000 estavam de volta na minha conta. Liguei o carro e saí do estacionamento do restaurante. Pela primeira vez em anos, senti-me livre, como se tivesse me livrado do peso que carregava por obrigação e apego. Pelo retrovisor, eu podia ver as luzes brilhantes da Costa Azul. Em breve, um feriado muito diferente começaria ali. Ao voltar para casa, tomei uma decisão. Ninguém mais me trataria com desdém. Nem meu filho, nem a esposa dele, nem ninguém mais. Eu havia me permitido ser usado por tempo demais, perdoado ingratidão e grosseria com muita frequência. Daquele dia em diante, tudo mudaria. Eu não ia retaliar nem magoar. Só ia me respeitar o suficiente para não tolerar desrespeito dos outros, mesmo que fossem da minha própria família. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi tirar os sapatos de salto alto e me servir de uma taça de vinho tinto.
Minha casa me recebeu com seu silêncio familiar. A mansão de 3 andares com vista para o lago às vezes parecia grande demais para uma mulher, mas eu nunca havia pensado em me mudar. Era meu lar, minha fortaleza, construída ao meu gosto e com meu dinheiro. Entrei no escritório, acendi o abajur e me acomodei na poltrona de couro. Tomando um gole de vinho, abri meu laptop e entrei no meu banco online. O pagamento ao restaurante já havia sido cancelado, mas meu trabalho estava apenas começando. Eu havia sustentado financeiramente meu filho e sua família inúmeras vezes nos últimos anos. A entrada da casa, as mensalidades da mensalidade dos gêmeos em uma escola particular de prestígio, as reformas na casa de campo, um carro novo para Cassidy no Natal passado, o investimento no negócio imobiliário de Kim. Eu analisava metodicamente cada pagamento regular, cada débito automático, a escola dos gêmeos, $10.000 por mês, a hipoteca da casa deles, $5.000, a filiação ao clube de campo, $3.000, o seguro dos carros dos dois, outros $2.000. Eu não estava com dificuldades financeiras. Meu negócio estava prosperando. Meus investimentos estavam gerando uma renda estável. Mas não era por dinheiro. Era a ingratidão, a negligência, a forma como eles tomavam minha ajuda como garantida, mantendo-me à distância. Eu costumava pensar que os ajudava por amor. Agora percebi que era uma forma de manter algum tipo de conexão com meu filho. Era como se eu estivesse pagando pelo direito de fazer parte da vida deles. E hoje, me foi mostrado claramente que mesmo esses pagamentos não eram suficientes para garantir um convite para a festa deles. Comecei cancelando as mensalidades da escola. Depois, parei com as parcelas mensais da hipoteca, as mensalidades de clubes, o seguro, os cartões de crédito. Desativei metodicamente os pagamentos automáticos, um por um. Cada clique do mouse trazia uma estranha sensação de alívio. Terminados os pagamentos, abri minha agenda e comecei a tomar notas. Tinha muita coisa para revisar. Quem era coproprietário dos meus 2 ateliês, apenas nominalmente, já que nunca havia se envolvido na administração do negócio. Os gêmeos tinham um fundo fiduciário que eu havia criado para o aniversário de 18 anos deles. Cassidy tinha uma procuração para minhas decisões médicas em caso de incapacidade. Tudo isso exigia mudanças, não por vingança, mas por bom senso. Eu não podia mais confiar nessas pessoas. O telefone tocou por volta das 23 horas, Kim. Fiquei olhando para a tela, ouvindo o toque, mas não tinha pressa em atender. O que eu poderia dizer a ele? O que ele poderia me dizer depois da humilhação daquela noite? Rejeitei a chamada e tirei o som. Então, abri o Messenger e mandei uma mensagem para Perry: precisamos conversar amanhã às 14 horas na minha casa. Ela respondeu quase instantaneamente: claro, mãe. Aconteceu alguma coisa? Não entrei em detalhes. Te conto quando te ver. Boa noite. Enquanto eu tomava banho antes de dormir, o telefone tocou sem parar. Kim era insistente. Imaginei o que estava acontecendo no Azur naquele momento. A festa deveria terminar em 1 hora. A essa altura, o gerente do restaurante provavelmente já teria descoberto que o pagamento não havia sido efetuado. O cartão do banco de Kim, que ele devia ter oferecido como reserva, havia sido recusado. Eu sabia que não havia fundos suficientes para cobrir tal quantia. 50 convidados, um menu gourmet, open bar, músicos, um fotógrafo, tudo isso tinha que ser pago. Imaginei a confusão de Kim, o pânico de Cassidy, os sussurros dos convidados, um aniversário de casamento que se transformará em um desastre. Parte de mim sentia satisfação, mas não era prazer com o diabo, mas como um senso de justiça restaurado. Eles haviam me rejeitado e agora enfrentavam as consequências de sua escolha. Deitei na cama com um livro, mas não conseguia me concentrar na leitura. Meus pensamentos voltaram para aquela noite, para a expressão no rosto de Cassidy enquanto ela me apontava a saída, para a aquiescência de Kim. À 1 hora da manhã, bateram na porta, insistentes e fortes. Levei um tempo para descer. Pelo interfone, vi Kim parado na porta. Seu rosto estava contorcido de raiva, a gravata frouxa, o cabelo desgrenhado. Mãe, abra agora mesmo. Eu sei que você está em casa. Ele continuou batendo na porta. Coloquei-o no interfone. Kim, está tarde. A gente conversa amanhã. Sabe o que aconteceu?
ele gritou. O pagamento do restaurante foi cancelado. Estamos numa situação terrível. Os clientes viram tudo. Que desagradável, respondi calmamente. Tão desagradável quanto ser expulso de uma festa que eu paguei. Foi a Cassidy. Ela não queria te machucar. Ela só. Nós só. Droga, mãe. Abra a maldita porta. Não, Kim. Hoje não. Estou cansado e com sono, e você deveria ir para casa, para sua esposa. Tenho certeza de que você tem muita coisa para conversar. Você não pode fazer isso. É maldade. É mesquinho. Ele continuou batendo. Maldade e mesquinharia, minha voz permaneceu firme. Como você chama o que fez hoje? Como você chama aceitar minha ajuda por anos, mas me manter à distância? Vá para casa, Kim. Conversaremos quando você se acalmar. Desliguei o interfone, mas continuei em pé perto do monitor. Kim continuou batendo e gritando por mais alguns minutos. Então, com uma raiva impotente, bateu com o punho na porta e saiu. Voltei para o quarto e sentei na beira da cama. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de esforço. Eu tinha sido a mãe perfeita por décadas, solidária, generosa, sempre pronta para ajudar. E agora, pela primeira vez, eu dizia não. Dizia que o comportamento deles era inaceitável, que meu amor e apoio tinham limites. Dormi surpreendentemente bem. De manhã, tomando um café no terraço, refleti sobre como minha vida mudaria. Chega de pagamentos regulares para Kim e sua família. Chega de pedidos repentinos de dinheiro para emergências. Chega de tentar comprar o amor e a atenção deles. Decidi deixar o fundo fiduciário dos netos intocado. Os filhos não deveriam ter que sofrer pelos erros dos pais. Mas eles não terão acesso ao dinheiro até completarem 21 anos, e não 18, como planejado originalmente. Até lá, espero, eles estarão maduros o suficiente para usar os fundos com sabedoria. Quanto ao negócio, decidi comprar a parte do ateliê de Kim. Seria justo, ele receberia uma quantia substancial e eu retomaria o controle total do meu trabalho. O telefone não parou de tocar a manhã toda. Kim, Cassidy, até mesmo alguns amigos deles que eu mal conhecia. Não atendi. Precisava de tempo para pensar nas coisas, para deixar que minhas decisões fossem ditadas pela razão e não pela emoção. Por volta do meio-dia, Perry chegou, sem avisar, antes do previsto. Vi o carro dela pela janela e saí para a varanda. Mãe, o que está acontecendo? Ela perguntou enquanto subia os degraus. O Kim me ligou 5 vezes. Ele está furioso. Disse que você causou um desastre para eles ontem. Olá, querida. Abracei minha filha. Vamos conversar lá dentro. Na sala, contei ela sobre a noite passada, sobre como Cassidy me expulsou, sobre como Kim não me defendeu, sobre como cancelei o pagamento de uma festa para a qual não fui convidada. Meu Deus, mãe, Perry balançou a cabeça. Isso eu não sei o que dizer. Eu sabia que eles poderiam ser ingratos, mas isso é fora de contexto. Não foi ontem, eu disse. Isso vem se acumulando há anos. Revisei todos os pagamentos que fiz a eles. São centenas de milhares, Perry. E nem é pelo dinheiro. É que eles subestimaram minha ajuda e me trataram como uma velha chata que só está lá por causa do talão de cheques. O que você vai fazer? Já cancelei todos os meus pagamentos regulares. Vou comprar a parte do Kim no negócio. Vou mudar os termos do fundo fiduciário dos gêmeos. Eu vou começar a viver para mim, Perry. Já vivi para os outros por tempo demais. Minha filha ficou em silêncio enquanto refletia sobre minhas palavras. Então, pegou minha mão. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas está preparada para as consequências? Que não é de encarar a derrota levianamente. Eu sei, meu filho, suspirei. Ele vai ficar bravo, me ameaçar, talvez até tentar me processar. Mas, eventualmente, ele terá que aceitar uma nova realidade. Uma realidade em que a mãe dele não é um caixa eletrônico, mas um ser humano que merece respeito. Estou do seu lado, mãe, disse Perry. Aconteça o que acontecer.
Essas palavras significaram mais para mim do que ela poderia imaginar. Eu não queria me intrometer entre meus filhos, não queria forçar Perry a escolher um lado, mas era importante saber que pelo menos um dos meus filhos entendia meus sentimentos. Depois que Perry foi embora, liguei para meu advogado e marquei uma consulta para o dia seguinte. Havia muita papelada legal para mudar, e eu queria que tudo fosse feito direito. Então, abri minha agenda e comecei a fazer uma lista de tarefas. Não apenas mudanças legais, mas também planos pessoais. Uma viagem à Europa que eu vinha adiando há anos. Um curso de fotografia que sempre me interessou. Talvez até uma nova linha de roupas, mais ousada e vanguardista do que as que eu costumava criar. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava pensando apenas em mim, nos meus desejos e sonhos, não no que meus filhos ou netos precisavam, não em como sustentar os negócios ou a educação de outra pessoa, apenas em mim. E foi libertador. Cassidy ligou naquela noite. Hesitei, mas decidi atender. Eu estava pronta para uma enxurrada de acusações, para histeria, até mesmo ameaças. Mas, em vez disso, ouvi um tom quase insinuante. Elaine, nós precisamos conversar sobre ontem. Houve um terrível mal-entendido. Mal-entendido, mantive a voz firme. Acho que ficou bem claro, Cassidy. Você não me queria na sua festa. Eu fui embora. Fim da história. Não. Você entendeu mal. Eu estava estressada. Os convidados, a organização. Eu não quis dizer o que disse. Kim e eu pedimos desculpas. Por que você não vem jantar aqui nos próximos dias? Podemos conversar em paz. Quase ri. Que previsível. A festa acabou sendo um desastre. Os cartões bancários estão bloqueados e, de repente, sou bem-vinda na casa deles novamente. Acho que estou com a agenda apertada nas próximas semanas, eu disse. Além disso, acho que todos nós precisamos de um tempo para pensar sobre nossos relacionamentos. Abri a gaveta da minha mesa e peguei meu talão de cheques. Lenta e deliberadamente, preenchi um cheque de $100.000 e o estendi para Kim. Quanto é isso? Ele olhou fixamente para o valor. Seu dinheiro, respondi calmamente. Sem compromisso. Faça o que quiser com ele. Mas, por quê? Sua voz tremeu, desconfiança misturada com ganância em seus olhos. Considere isso um último presente da sua mãe, eu disse, ou uma compensação pela interrupção dos pagamentos regulares. Escolha a explicação que preferir. Kim pegou o cheque, ainda com cara de atordoado. Obrigado, mas isso não resolve o problema dos pagamentos regulares. Não resolve. Não haverá mais pagamentos regulares, Kim. 100.000 é tudo que você vai receber de mim. Mas a escola. Depende de você, interrompi-o, é o seu dinheiro, seus filhos, a sua decisão. Ele me olhou atentamente. Isso é algum tipo de teste? A vida é cheia de testes, dei de ombros. Mas não vou te dar nenhuma pista. Depois que Kim saiu, liguei para meu consultor financeiro e o alertei sobre um grande saque da minha conta. Em seguida, entrei em contato com meu advogado para iniciar o processo de compra da participação do meu filho no negócio. Procedi metodicamente, sem emoção, como em uma transação comercial, porque era isso que o negócio era, a divisão final dos nossos negócios financeiros. O resto do dia transcorreu na rotina habitual, reuniões com fornecedores, discussão de novos modelos, tratamento de problemas atuais. À noite, recebi uma ligação do Perry. Mãe, o Kim ligou para você hoje. Ele não ligou. Ele veio, respondi. Presumo que ele já tenha lhe contado a versão dele da história. Sim. Ele disse que você lhe deu uma grande quantia em dinheiro, mas se recusou a retomar os pagamentos regulares. Ele está confuso. Foi um teste, Perry, admiti, um teste para ver se ele se importa mais com o futuro dos filhos ou com seus prazeres imediatos. E você acha que ele vai ser reprovado nesse teste? Veremos, respondi. Mas eu não ficaria surpreso se, daqui a um mês, descobrisse que os gêmeos ainda correm o risco de serem expulsos e que Kim e Cassidy estão de férias nas Maldivas. Você ficou cínica, mãe, a voz de Perry soou triste. Cínica não, mas realista. Há uma diferença.
Conversamos mais um pouco e, antes de nos despedirmos, Perry perguntou: escute, Ethan, Brian e eu íamos para Crystal Lake neste fim de semana. Você quer ir? Eu adoraria, respondi. Fazia muito tempo que não saíamos ao ar livre em família. O Brian adoraria. Ele perguntou ontem mesmo quando nos veríamos novamente. Ele disse que precisa de conselhos sobre como expandir seu escritório de arquitetura. Brian, o marido de Perry, sempre foi um dos meus favoritos. Arquiteto talentoso, ele abriu seu próprio escritório há 5 anos e conseguiu torná-lo um dos mais promissores da cidade. Ao mesmo tempo, era um pai e marido atencioso, sempre reservando um tempo para a família, apesar da agenda lotada, ao contrário de Walter, que constantemente sacrificava o tempo em família pelo trabalho e, depois, por uma jovem amante. Eu ficaria feliz em ajudar com conselhos, eu disse. Na verdade, deveríamos nos encontrar com mais frequência. Tenho estado muito ocupada com o trabalho e com o Kim. Você sempre esteve ao meu lado, mãe, disse Perry suavemente. É que agora, espero, você terá mais tempo e energia para as coisas que realmente lhe trazem alegria. Depois de conversar com minha filha, senti uma onda de energia. Perry tinha razão. Muita energia estava sendo gasta nos problemas intermináveis de Kim, tentando ganhar seu respeito e gratidão. Era hora de redistribuir essa energia. Passei a manhã seguinte no ateliê principal, trabalhando em um novo conceito que vinha se formando na minha cabeça há meses, uma linha de roupas para mulheres da minha idade, elegante, moderna, confortável, mas não antiquada ou impessoal como a maioria das coleções para mulheres maduras. Esbocei alguns designs e discuti a ideia com o designer-chefe. Ele ficou encantado. O nicho realmente não estava suficientemente preenchido e o público-alvo tinha um poder de compra sólido. Vamos começar com uma pequena coleção cápsula, decidi. Vamos ver como o mercado reage. Trabalhar na nova coleção me absorveu completamente. Não era apenas um projeto de negócios, mas uma espécie de manifesto criativo. Uma declaração de que a vida depois dos 60 pode ser brilhante, estilosa e cheia de novos começos. Trabalhei com um entusiasmo que não sentia há muito tempo. Cada esboço refletia uma parte de mim, minha experiência, minha confiança, minha nova sensação de liberdade. Não era apenas uma peça de roupa. Era uma história, a história de uma mulher que finalmente aprenderá a se valorizar. Na sexta-feira à noite, fiz as malas para a viagem ao lago. Perry disse para levar algo quente para a noite, sapatos confortáveis e um traje de banho. Eu sabia que Brian gostava de férias com conforto, mesmo ao ar livre. Seu Range Rover SUV estava equipado com tudo o que era necessário para uma viagem de acampamento perfeita, de uma enorme barraca com vários cômodos a uma geladeira portátil e móveis dobráveis confortáveis. No sábado de manhã, eles me pegaram pontualmente às 9 horas. Brian ao volante, Perry ao lado, Ethan no banco de trás, cercado por mochilas e caixas de suprimentos. Vovó, Ethan acenou alegremente para mim. Trouxe minha nova vara de pescar e levei uma garrafa de um excelente Chantal Margaux, de 2010 anos, Perry piscou para mim. Você e eu precisamos de uma noite relaxante perto da fogueira. Levei quase todo o resto, riu Brian. Acredite, Elaine, desta vez quebramos o recorde anterior de itens de acampamento mais essenciais. A viagem até Crystal Lake levou cerca de 1 hora. Conversamos sobre tudo, a escola do Ethan, o trabalho do Perry, meus planos para a nova coleção, sem tensão, sem segundas intenções, sem desvios cuidadosos para assuntos delicados, apenas uma conversa livre e descontraída. Quando chegamos ao local, Brian e Ethan estavam ocupados montando acampamento enquanto Perry e eu desempacotávamos as compras. Impressionante, eu disse, observando-os montar a enorme barraca com 3 compartimentos para dormir e uma sala de estar central. Isso é algo novo. O Brian comprou antes da viagem, Perry balançou a cabeça. Ele disse que a barraca velha não era funcional o suficiente. Sabe, quando se trata de conforto, ele não aceita concessões. Em 1 hora, tínhamos uma verdadeira casa de acampamento montada, uma barraca grande com confortáveis cadeiras dobráveis com braços, uma mesa, vários sofás infláveis, uma churrasqueira e até uma pequena cozinha de acampamento com fogão a gás. O que, Brian? Com medo da natureza sem filtro, brinquei enquanto observava ajustar as luzes de LED dentro da barraca. Não a natureza, mas mosquitos, chuva e superfícies desconfortáveis, ele piscou.
Por que sofrer quando você pode apreciá-la? Além disso, a natureza é melhor contemplada em uma cadeira confortável com uma taça de bom vinho. Passamos o dia nadando no lago, caminhando pela vizinhança e, claro, pescando. Ethan demonstrou orgulhosamente suas habilidades, e Brian, que se revelou um pescador surpreendentemente habilidoso, já estava planejando um churrasco noturno com trutas recém-pescadas. Quando o sol começou a se pôr, nos reunimos ao redor da fogueira. Brian grelhou o peixe com maestria, Perry preparou uma salada e eu abri o vinho. Ethan, que devorava o jantar com um apetite invejável, falou sobre seus planos para o projeto de ciências da escola. Quero criar um modelo de economia de ciclo fechado, explicou ele, sério. A senhora sabe, vovó, como as empresas podem reciclar resíduos e transformá-los em recursos para uma nova produção? Impressionante, sorri. Quando eu tinha sua idade, só pensava em vestidos novos e nos garotos da próxima série. Igual ao seu avô, Brian deu um tapinha na cabeça do filho. Meu pai sempre dizia que os negócios não deveriam ser apenas lucrativos, mas também responsáveis. Depois do jantar, Ethan foi até a barraca jogar um console portátil. Só 1 hora, depois vai dormir, Perry o avisou severamente. E nós, adultos, ficamos em volta da fogueira com taças de vinho. Então, Elaine, Brian deslizou uma confortável cadeira de balanço para perto da fogueira para mim. Perry disse que você passou um cheque de 100 mil para Kim. Dei de ombros, uma espécie de presente final e um teste. Com o que ele vai gastar? Brian assentiu. Inteligente e severo. Mas justo, acrescentou Perry. Embora eu ainda tenha esperança de que Kim faça a escolha certa. Não tenho, disse Brian de repente. Desculpe, querida, mas seu irmão sempre escolhe o caminho mais fácil. Eu ficaria surpreso se ao menos 10 mil desse dinheiro fossem para a educação das crianças. Você está sendo muito duro com ele, objetou Perry, mas sem muita convicção. Não, ele é realista, tomei um gole de vinho. E eu também. Foi por isso que decidi colocar os pingos nos is e parar de ser um caixa eletrônico para Kim. Brian assentiu. Sabe, eu sempre admirei o jeito como você administrava seus negócios, Elaine. Dura, mas justa, com limites claros. Mas com Kim, esses limites sempre foram confusos. Porque ele é meu filho, suspirei. O amor de mãe às vezes turva a mente. Mas não agora. Perry pegou minha mão. E estou orgulhoso de você por isso. Conversamos até quase meia-noite, discutindo estratégias para expandir os negócios de Brian, compartilhando nossas experiências, debatendo riscos e oportunidades. Brian sempre valorizou minha opinião e frequentemente buscava meus conselhos sobre assuntos de negócios, nunca achando que fosse uma vergonha aprender com a sogra. Esse era outro dos seus pontos fortes, a capacidade de ouvir e reconhecer a experiência dos outros sem vê-la como uma ameaça ao seu próprio ego. Quando a conversa mudou para minha nova coleção, Brian sugeriu uma ideia interessante: e se abordássemos isso não apenas como uma linha de roupas, mas como um estilo de vida? Criar uma filosofia completa para mulheres que querem ser elegantes e estilosas em qualquer idade. O que você quer dizer? Perguntei-me. Bem, além das roupas em si, você pode desenvolver acessórios, perfumes, talvez até uma linha de móveis ou itens de decoração. Qualquer coisa que crie uma certa atmosfera e estilo de vida. Brian, você é um gênio, olhei para ele com um respeito renovado. É exatamente isso que falta no mercado. Não apenas roupas para mulheres mais velhas, mas todo um conceito de vida após os 60, vibrante, estiloso, gratificante. Mamãe sempre teve um gosto impecável, Perry sorriu. E ela sempre teve um jeito de criar uma atmosfera especial ao seu redor. Lembro-me de quando meus amigos adoravam nossa casa quando eram adolescentes. Diziam que era como uma revista, mas que dava vontade de morar nela. Tivemos uma longa discussão sobre possíveis direções para o desenvolvimento da ideia, e senti uma chama criativa dentro de mim que não sentia há muito tempo. Não se tratava apenas de um projeto empresarial. Era um novo capítulo na minha vida. No dia seguinte, enquanto Ethan e eu caminhávamos à beira do lago, ele perguntou de repente: Vovó, é verdade que o tio Kim brigou com a senhora por causa de dinheiro? Olhei para o meu neto, surpresa. Como você sabe? Ouvi a mamãe e o papai discutindo, ele deu de ombros. Eles acharam que eu estava dormindo.
Suspirei. Claro, não se pode esconder coisas assim de um adolescente inteligente. Não era exatamente uma questão de dinheiro, Ethan, mas sim de diferentes perspectivas de vida e responsabilidade, como nos negócios. Ele arqueou uma sobrancelha. Você disse que, nos negócios, é importante não só ganhar dinheiro, mas também ser responsável pelas suas decisões. Exatamente, sorri, surpresa com sua perspicácia. É a mesma coisa na vida. Você não pode sempre depender de outra pessoa para resolver seus problemas. Você precisa ser capaz de tomar suas próprias decisões e se responsabilizar por elas. Eu entendo, ele assentiu, sério. Papai diz a mesma coisa, que você não pode viver do dinheiro dos outros para sempre, mesmo que a família te dê o dinheiro. Coloquei o braço em volta dos ombros do meu neto. Seu pai é um homem sábio, e você aprende as coisas certas com ele. Naquela noite, enquanto fazíamos as malas antes de partir, Brian me puxou de lado. Sabe, Elaine, eu queria te dizer isso há muito tempo. Você fez a coisa certa com Kim. Às vezes, a parte mais difícil é deixar que as pessoas mais próximas enfrentem as consequências de suas próprias decisões. Você parece alguém com experiência, eu disse. Meu pai era alcoólatra, ele disse baixinho. Minha mãe o acobertava por 20 anos, pagando as contas, pedindo desculpas às pessoas, até que um dia ela disse chega. Foi a única chance que meu pai teve de mudar. Ele não aproveitou, mas pelo menos minha mãe estava livre. Apertei a mão dele. Obrigada, Brian, pelo seu apoio e por ser um marido tão maravilhoso para Perry e um pai tão bom para Ethan. É fácil, ele sorriu. Com uma sogra que não tentava controlar todos os meus movimentos e não exigia provas constantes de lealdade. Eu ri. Bajulador. Só estou dizendo a verdade, ele piscou. Sabe, a gente devia fazer deste fim de semana no lago uma tradição. Quem sabe da próxima vez a gente possa passar uma semana inteira. Faz tempo que eu queria mostrar as montanhas ao norte daqui para o Ethan. Eu adoraria, concordei. Eu devia aprender a delegar mais responsabilidades profissionais e reservar tempo para o que realmente importa. No caminho para casa, pensei em como meus filhos cresceram de forma diferente. Perry, que demonstrou independência e responsabilidade desde pequeno, e que sempre buscava a saída mais fácil e esperava que alguém resolvesse seus problemas. Eu amava os dois, mas o amor não deveria ter me cegado a ponto de eu não conseguir enxergar a realidade. 2 semanas após a visita de Kim, recebi um telefonema do meu gerente de banco. Senhora Hampton, só queria esclarecer. A senhora sabe que seu filho sacou quase todo o valor do fundo fiduciário dos gêmeos? Fiquei paralisada. O fundo fiduciário para a educação de Olivia e Aiden foi criado por mim depois que eles nasceram. Kim foi designada como administradora até que as crianças atingissem a maioridade, mas o dinheiro deveria ser usado exclusivamente para a educação delas. Quanto ele sacou? Perguntei, sentindo uma raiva fria crescendo dentro de mim. 90% do valor total. O saldo é quase simbólico. Entendo. Obrigada pela informação. Desliguei e fiquei sentado por um tempo, organizando meus pensamentos. Então, que não só não usou meus 100 mil para pagar a escola, como também esvaziou o fundo de educação dos filhos. O teste foi concluído, e o resultado foi ainda pior do que eu esperava. Naquela mesma noite, vi fotos de Cassidy nas redes sociais em frente à piscina de um resort de luxo. Férias espontâneas. Nós merecemos, dizia a legenda. Kim podia ser visto ao fundo, tomando um coquetel. Não senti nenhuma satisfação com o mal, apenas cansaço e uma compreensão final. Meu filho nunca mudará. Ele sempre escolheria o caminho mais fácil, prazeres momentâneos e ostentação externa em vez de responsabilidade. Já faz 3 meses que parei de financiar a vida de Kim e sua família, 3 meses de uma nova realidade para todos nós. Perry me contou que meu filho e sua esposa estavam de fato em uma situação difícil. Eles tiveram que vender um dos carros, abrir mão da filiação ao clube de campo e transferir os gêmeos para uma escola comunitária. Eu recriei os fundos fiduciários para Olivia e Aiden, mas agora com condições rígidas. O dinheiro só poderia ser usado para educação, ninguém além de mim, um administrador independente, poderia administrá-lo, e as crianças só teriam acesso quando completassem 18 anos. Kim me ligava várias vezes por semana, ora me acusando, ora se desculpando, ora pedindo ajuda.
Eu era educada, mas firme. Minha decisão permanecia inalterada. Cassidy tentava conversar com as crianças, fazendo-as me ligarem contando o quanto sentiam falta da antiga escola, como era difícil sem uma babá, o quanto sentiam falta da avó. Eu ouvia meus netos com compaixão, mas não cedia a essa manipulação óbvia. No entanto, havia muitas coisas boas acontecendo na minha vida. Depois da nossa primeira viagem ao lago com Perry e sua família, tive uma ideia que capturou completamente a minha imaginação. Ao ver Brian montar sua barraca multiuso, que facilmente se transformava de uma barraca compacta e dobrável em uma espaçosa casa de acampamento com vários compartimentos, pensei, por que não aplicar o princípio da transformação às roupas? Nos últimos 2 meses, trabalhei secretamente nos primeiros protótipos. Na minha oficina, eu tinha um cantinho especial, reservado, onde nem mesmo os funcionários mais confiáveis tinham acesso. Selecionei pessoalmente os tecidos, estudei as técnicas de fixação e desenvolvi os mecanismos de transformação. Queria que tudo estivesse perfeito antes de mostrar a alguém. E então, enquanto planejávamos outra viagem ao lago, decidi que era hora de revelar minha invenção. O que é? Perry olhou curioso para a mala volumosa que eu havia colocado na SUV deles antes de partirmos. Surpresa, sorri enigmaticamente. Te mostro na hora. Brian, como sempre, adotou uma abordagem responsável na organização das férias. Seu novo SUV estava equipado com tudo o que era necessário para um acampamento perfeito: uma enorme barraca com vários cômodos, colchões de ar com bomba elétrica, móveis dobráveis, uma geladeira portátil e uma churrasqueira a gás de última geração. Desta vez, levei a barraca a um nível superior, explicou ele, orgulhoso, enquanto dirigíamos pela rodovia. 3 compartimentos para dormir, uma sala de estar central e uma barraca para a cozinha. E tudo isso se dobra em uma mala compacta. Você é obcecado por conforto, Perry riu. Não conforto, mas eficiência, corrigiu. Máxima funcionalidade com o mínimo de espaço. É um princípio do design moderno. Sorri enquanto os ouvia. Era o princípio por trás dos meus novos designs. Quando chegamos ao lago, Brian e Ethan montaram acampamento enquanto Perry e eu desempacotávamos as compras. Em 1 hora, tínhamos uma verdadeira casa de acampamento montada, uma barraca grande com confortáveis poltronas dobráveis, uma mesa, vários sofás infláveis, uma churrasqueira e até uma pequena cozinha de acampamento com fogão a gás. Depois do almoço, quando todos estavam perto do lago, Ethan pescando, Brian lendo um livro numa espreguiçadeira e Perry nadando, decidi que era a hora da minha surpresa. Juntem-se, chamei-os. Tem uma coisa que quero mostrar a vocês. Eles se reuniram do lado de fora do nosso acampamento, intrigados. Tirei 3 pacotes da minha bolsa, cada um cuidadosamente embrulhado e assinado. Estes são para vocês. Estendi-os para Perry, Brian e Ethan. Experimentem, por favor. Eles desembrulharam as sacolas. Dentro, havia coisas aparentemente comuns: um macacão para Perry, uma camiseta de 2 camadas para Brian, uma jaqueta para Ethan. Obrigada, mãe. Perry olhou para o macacão feito de tecido leve, mas durável, em uma cor bege neutra. Parece ótimo, mas por que você trouxe aqui? Experimente, repeti com um sorriso. E eu te mostro. Eles vestiram suas roupas novas, que, para surpresa deles, serviram perfeitamente. Agora, caminhei até Perry, olhe com atenção. Mostrei a ela os fechos escondidos e as costuras especiais do macacão. Com um movimento, a parte de cima se desabotoou, transformando-a em uma blusa elegante. Com o outro, a parte de baixo se transformou de calça em saia. Meu Deus, Perry me olhou, espantado. Como isso é possível? Construção especial, expliquei, ajudando-a a montar o macacão. Uma peça só, mas parecem 3 looks diferentes. Então, fui até Brian. Sua vez. Com alguns movimentos simples, sua camiseta dupla se transformou em um conjunto de regata e shorts. Não acredito, ele olhou para o conjunto resultante de todos os ângulos. É perfeito para viajar. Você pode levar uma coisa em vez de 3. Ethan, sem esperar minhas instruções, já havia examinado sua jaqueta e descoberto que ela podia se transformar em um colete, uma mochila e até mesmo uma pequena barraca para uma pessoa. Vovó, você é um gênio, exclamou ele, desdobrando a jaqueta e transformando-a em uma mini barraca.
Isso é mais legal do que qualquer fantasia de super-herói. Passamos a hora seguinte experimentando transformações. Expliquei como cada parte funcionava, mostrei bolsos escondidos e falei sobre os materiais especiais que usei. A ideia surgiu depois da nossa última viagem, admiti. Observando Brian montar a barraca, pensei, por que não aplicar o mesmo princípio às roupas? Máxima funcionalidade com o mínimo de coisas. Quando você teve tempo de projetar tudo isso? Perguntou Perry, ainda sem acreditar no que via. Estou trabalhando no meu tempo livre há 2 meses, sorri. São apenas protótipos, claro. Ainda há muitos ajustes a serem feitos, mas o princípio funciona, como você pode ver. Funciona. É revolucionário, Brian estava entusiasmado. Você consegue imaginar o potencial dessa ideia? É uma tendência em design de moda. Passamos a noite inteira discutindo como o conceito poderia ser desenvolvido. Brian, com sua mente arquitetônica, ofereceu soluções de design interessantes. Perry estava pensando em estratégias de marketing. Até Ethan se envolveu, sugerindo ideias para uma linha teen. Sabe o que seria muito legal? Disse ele, assando marshmallows na fogueira. Um uniforme escolar que se transforma em roupa esportiva. Não precisa levar um conjunto separado para a educação física. Ótima ideia, assenti, anotando mentalmente. Vou anotar para referência futura. Quando Ethan foi dormir na barraca, nós, adultos, ficamos perto da fogueira com taças de vinho. Estou falando sério, Elaine, disse Brian, sentando-se em uma cadeira dobrável. Essa ideia tem muito potencial. Você deveria patentear a tecnologia e colocá-la em produção. Você acha? Eu ainda estava hesitante. Afinal, é uma direção completamente diferente das minhas coleções habituais. É por isso que é brilhante, interrompeu Perry. Você estará entrando em um mercado totalmente novo. Pense nisso: equipamentos de acampamento, roupas de viagem, uniformes escolares, trajes de transformador. As possibilidades são infinitas. Conversamos até quase o amanhecer, discutindo as perspectivas da nova direção. Pela primeira vez em muito tempo, senti um impulso criativo, um entusiasmo enorme. Não era apenas uma nova direção de negócios. Era uma etapa completamente nova na minha vida. Passamos os 2 dias seguintes no lago com meus protótipos, testando-os em condições reais. Perry achou que seu macacão era perfeito para caminhar pela floresta e, em seguida, facilmente se transformou em uma roupa elegante para uma noite perto da fogueira. Brian continuou com sua camiseta transformadora, maravilhando-se constantemente com sua praticidade, e Ethan conseguiu dormir em sua jaqueta de barraca, afirmando que era a cama de acampamento mais confortável que ele já havia experimentado. No domingo à noite, enquanto voltávamos para a cidade, senti uma onda extraordinária de energia. Tantas ideias, tantas possibilidades. Sabe, mãe, disse Perry enquanto chegávamos em casa, faz muito tempo que não te vejo tão feliz. Pensei nisso. Era verdade que, nos últimos meses, apesar de todas as dificuldades com Kim, eu me sentia viva, como se tivesse me libertado de um fardo enorme e pudesse finalmente respirar. Você tem razão, concordei. Acho que eu precisava dessa crise para finalmente começar a viver a minha vida. Só queria que Kim entendesse isso. Perry suspirou. Ele ainda acha que você o está punindo tirando o apoio financeiro dele. Ele não entende como você realmente lhe deu a chance de crescer e assumir a responsabilidade pela própria vida. Ele pode nunca perceber isso, dei de ombros. E eu concordo com isso. Você não pode forçar alguém a mudar se não quiser. Na semana seguinte, Olivia, minha neta com Kim, me ligou sozinha, pela primeira vez sem qualquer insistência dos pais. Vovó, disse ela baixinho, como se tivesse medo de ser ouvida, quero te ver. Posso ir até você? Claro, querida, respondi, surpresa com a iniciativa dela. Seus pais sabem da ligação? Não, disse ela baixinho. Eles brigam o dia todo. Papai diz que mamãe gasta demais. Mamãe grita que ele não consegue sustentar a família. Eu só quero ficar em um lugar tranquilo. Meu coração doeu com as palavras dela. Crianças não devem ser reféns dos problemas financeiros dos pais. Combinei de buscá-la depois da escola no dia seguinte. Olivia ficou comigo a noite toda.
Preparamos o jantar, assistimos a um filme, conversamos sobre tudo. Ela me contou que tinha feito boas amizades na nova escola, que os professores eram mais atenciosos com os alunos do que na prestigiosa escola particular e que tinha gostado da aula de robótica para a qual havia se matriculado. Sabe, vovó, disse ela antes de ir para a cama no quarto de hóspedes, eu gosto muito da nova escola. Só que a mamãe vive dizendo como ela é horrível e que deveríamos voltar para a antiga. O que seu irmão acha? Perguntei. Aiden, ele não se importa com a escola. Ele só se interessa por futebol, e a escola nova tem um bom time. Levei a Olivia para casa de manhã. Que nos encontrou na porta com uma expressão cansada. Mãe, o que está acontecendo? A Olivia queria passar um tempo comigo, respondi calmamente. Assistimos a um filme, jantamos, conversamos. Não foi nada demais. Você devia ter nos avisado, disse ele, irritado. Achei que a Olivia tivesse te avisado. Ela disse que ia passar a noite na casa de uma amiga. Olhei para minha neta, que estava com os olhos baixos. Desculpa por não ter te contado a verdade, papai, murmurou ela. Eu só queria ver a vovó. Que hesitou, claramente dividido entre a vontade de repreender a filha e o medo de estragar ainda mais as coisas comigo. Finalmente, suspirou. Ok, entre. A mamãe fez o café da manhã. Eu estava prestes a sair quando Kim me interrompeu de repente. Espere, mãe. Por que você não, entra para tomar um café? Foi tão repentino que eu não soube imediatamente o que dizer. Uma parte de mim queria dizer não. Eu não estava pronta para outro confronto com Cassidy, mas a outra parte percebeu que aquele gesto poderia ser o primeiro passo para consertar o relacionamento, não um retorno à mesma velha dependência financeira, mas um novo e saudável vínculo familiar. Só para tomar um café, concordei. Tenho uma reunião em 1 hora. A casa de Kim parecia diferente de antes. Havia desaparecido alguns dos móveis caros, pinturas e móveis de grife, mas, de uma forma estranha, isso tornava o espaço mais aconchegante, mais humano. Cassidy me encontrou na cozinha com um sorriso estranho. Ela parecia cansada, a maquiagem não conseguia esconder as olheiras. Elaine, ela assentiu. Café? Sim, obrigada. Sentamos à mesa da cozinha, eu, Kim, Cassidy e Olivia. Aiden já tinha saído para o treino. Conversamos sobre o tempo, sobre a escola, sobre o trabalho, nenhuma palavra sobre dinheiro, sobre mágoas do passado, sobre expectativas futuras. Apenas uma conversa informal entre pessoas que por acaso estavam na mesma mesa. Quando eu estava saindo, Kim me acompanhou até o carro. Obrigado por passar por aqui, disse ele, sem jeito. E obrigado por cuidar da Olivia. Sei que estamos passando por um momento difícil. Ela é uma boa menina, respondi, inteligente, sensível. Pode me ligar a qualquer hora. Vou contar a ela, ele hesitou. Mãe, a Cassidy e eu reavaliamos muitas coisas ao longo dos meses. Consegui um segundo emprego. Ela vai voltar para a carreira. Estamos, aprendendo a viver dentro das nossas possibilidades. Que bom ouvir isso, assenti, tentando não parecer surpreso. É a coisa certa a se fazer. Não estou pedindo para você retomar os pagamentos, acrescentou ele apressadamente. Só queria que você soubesse que estamos bem. Eu entendo por que você fez o que fez. Acho que realmente era a única maneira de nos fazer crescer. Olhei para o meu filho atentamente, tentando ver se ele estava sendo sincero ou se aquilo era apenas mais uma manipulação. Mas em seus olhos, eu podia ver o cansaço de um homem que estava realmente se esforçando para mudar de vida. Fico feliz que você tenha percebido isso, eu disse finalmente. E te desejo sorte. Ao entrar no carro, não senti nenhum triunfo, nenhuma pena, nenhum desejo de renovar imediatamente meu apoio financeiro, apenas a tranquila certeza de que tinha feito a coisa certa. Kim e Cassidy estavam finalmente começando a assumir a responsabilidade por suas vidas. Provavelmente ainda tinham um longo caminho pela frente, cheio de erros e decepções, mas era o caminho deles, e eles tinham que trilhá-lo sozinhos. E eu tinha meu próprio caminho para trilhar, com novas ideias, novos projetos, apoio de Perry, Brian e Ethan, e comunicação direta e honesta com meus netos, de Kim. Uma vida na qual finalmente aprendi a me valorizar e a valorizar meus limites.
Uma vida na qual não permiti mais que ninguém, nem mesmo meus próprios filhos, me desrespeitasse. E sabe de uma coisa? Era uma vida linda.